Véi, será que Hollywood copiou o Brasil? Porque assim, a história desse filme aí, Confinado, ela parece muito, mas muito com a trama de A Jaula, um filme brasileiro lançado em 2022. E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, com convite da Cineflix eu trago a crítica de Confinado, obra estrelada por Bill Skarsgård e Anthony Hopkins. E galera, já vamos começar com a treta, né? Porque no dia 12 de março foi lançado o trailer de Confinado aqui no Brasil, e quando eu fui assistindo esse trailer eu comecei a perceber que a história era muito, mas muito parecida com o filme A Jaula, que é estrelado por Chai Suede. E olha que eu não fui o único que percebi essa similaridade não, tá? Que a galera foi assistindo aqui no Brasil esse trailer e começou a ir pra internet pra poder dizer que essa história já tinha sido contada aqui no Brasil num filme de 2022. Só que aí eu preciso dizer pra você o seguinte: Confinado, ele não é um plágio de A Jaula. E você pode estar dizendo, Iago, como não? Como não é um plágio? A história é a mesma, a construção dos personagens é a mesma, até o plot do filme é exatamente igual. Como é que não é plágio? Bem, tanto Confinado, que foi lançado esse ano, como A Jaula, que foi lançado em 2022, na verdade esses dois filmes eles são baseados em um filme argentino chamado 4x4, que foi lançado em 2019. Então, por conta disso, não pode ser configurado como plágio. Dito isso, em Confinado a gente acompanha Ed, um ladrãozinho que está tentando conseguir uma grana e acaba arrombando um carro de luxo. O problema é que esse carro vai se tornar uma armadilha porque Ed vai ficar preso lá dentro. E aí agora ele vai ficar à mercê do dono do veículo, que vai controlar esse automóvel de forma totalmente remota, fazendo com que esse ladrão ele conheça os diferentes níveis de tortura. E cara, realmente, depois que eu assisti Confinado, eu posso dizer que a história ela é realmente muito, mas muito parecida. Só que eu acho que mesmo as histórias sendo parecidas, o diretor de Confinado ele conseguiu tomar algumas liberdades criativas que eu achei muito interessantes e que eu acho que agregaram essa história diferente do que aconteceu com A Jaula. Aqui os elementos narrativos que a direção utiliza, eles vão fazer com que essa história seja mais palpável, mais concreta, sabe? Eu acho que a forma como esses personagens eles foram elaborados, a motivação desses personagens, tanto do ladrão como do dono do carro, como foi que as coisas chegaram naquela situação, eu acho que aqui funciona muito mais. E outra coisa, não é segredo pra ninguém que eu sou um grande fã de Bill Skarsgård. Eu gosto muito dos papéis que ele faz, a maioria dos filmes que ele tá atuando eu gosto da história, e aqui ele mostra sua potência. Eu acho que ele consegue provar pra aquela galera meio descrente de que ele é sim um excelente ator. Porque esse filme é basicamente um filme de um homem só. É ele sozinho dentro de um carro. E aí, isso é importante porque a gente fica preso, sabe? A atuação dele nesse filme, como protagonista, mostra que é possível sim se contar uma história, é possível sim prender a atenção do público com um único ator, e é ainda mais possível fazer isso dentro de um carro. Não é uma atuação digna de Oscar, mas é uma atuação muito boa. Já Anthony Hopkins, que também tá presente nesse filme e que é um nome de peso, eu acho que nesse filme aqui ele serve mais como um fanservice, sabe? Principalmente para as pessoas que são fãs de cinema e que gostam desse ator, porque ele aparece quase que no final, a gente ouve mais a voz dele durante o filme inteiro. E eu acho que mesmo assim, Anthony Hopkins, com a idade avançada que ele tem, ele consegue mostrar que ele é um excelente ator e que mesmo com momentos curtos, ele consegue entregar coisas bem interessantes, ele consegue ser um personagem bem interessante. E eu acho que a química entre eles dois, né, entre o Bill e o Anthony, eu acho que funciona muito bem, eu acho que eles conseguem criar essa relação aí entre esses personagens, mas mais do que isso, ele consegue criar essa relação com o público. E o filme ele faz isso, ele vai tentar em vários momentos levantar alguns debates sociais aí, e alguns debates que fazem relação com o que o povo americano tá vivendo hoje em dia. Então eu acho que isso é uma coisa bem atual, sabe, principalmente para o povo americano, e eu acho que contextualiza bem com o que a galera tá vivendo. Um ponto que eu acho desse filme é o seguinte, é que 80% dele, como eu falei, vai passar dentro de um carro, e é basicamente o carro e Bill. E por mais que Bill seja um ator incrível, por mais que ele entregue uma coisa muito boa aqui nesse filme, o fato de se passar num ambiente fechado e não ter uma variedade assim de personagens, isso é um perigo muito grande. E eu acho que aqui nesse filme ele vai acabar cometendo os mesmos erros que A Jaula cometeu. A gente tem aqui alguns elementos narrativos que se repetem muito, mas se repetem demais. No início, quando eles são apresentados, é realmente inovador, é novo e a gente acha divertido, a gente acha engraçado, a gente acha, tipo, véi, que loucura. E isso funciona no filme. Funciona muito, mas funciona no início, na hora que esses elementos são mostrados pela primeira vez. O problema aqui são o repeteco. Aqui ele vai repetir esse elemento e aí repete de novo, e aí repete de novo, aí ele dá uma parada, mostra um elemento novo e aí repete de novo, e repete de novo. Então esse repeteco faz com que a gente, enquanto espectador, sinta que o filme ele tá ficando monótono, ou então que é um filme muito longo, que é um filme muito cansativo. Sendo que na verdade o filme tem apenas 1h30 de duração, então não é um filme longo. Mas sendo sincero, eu até dou uma passada de pano aí pra esse repeteco todo aí. Por quê? Porque a gente tem Bill Skarsgård que consegue meio que ser uma cortina de fumaça, sabe? Então nesse quesito aí desse repeteco, eu até que dou uma passada de pano. O meu problema com o Confinado, o meu grande problema com esse filme é o seguinte, é o final. É um final que ele é entregue de uma forma muito sem graça, de uma forma muito seca, de uma forma que a gente espera mais, sabe? Tanto que quando as luzes do cinema acendem, a pergunta que vem é, acabou? É só isso? Não tem mais nada?
Vocês não vão me entregar mais nada? É só isso mesmo? O filme ele foi criando uma narrativa, ele foi criando um desenvolvimento que a gente espera que o final ele seja envolto em uma coisa mais interessante, mais robusta, que dê suporte a essa história que foi criada. Mas infelizmente isso não aconteceu. Por isso eu, Iago, dou 3 almofadinhas pra esse filme, porque foi o que eu disse, ele consegue passar atenção, ele consegue passar aquele sentimento de aprisionamento, sabe? Aquele sentido de que as coisas não estão dando certo, de que esse personagem ele tá correndo perigo, ele passa isso muito bem. As atuações elas são excelentes, como eu falei, dentro do que o filme tá propondo. A questão toda é que esses repetecos associados a um final que deixa a desejar, realmente acaba sendo meio que anticlimático. O final do filme ele acaba sendo uma quebra de expectativa, mas uma quebra de expectativa não no sentido bom da palavra, sabe? Porque ele quebra uma expectativa de um final que seja um final contundente, que seja um final que agregue, mas infelizmente é um final vazio. Só que quando a gente fala no quesito experiência, eu acho que Confinado é uma experiência interessante para poder você assistir no cinema por conta da atenção e por conta de como essa história é contada. Então é isso, galera. O vídeo tá acabando. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso. Valeu!